Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos tratar sobre isenção e anistia, que são dois institutos de direito tributário previstos no Código Tributário Nacional. Eles estão regulados no artigo 176 a 182 do Código Tributário Nacional. Vamos iniciar então com a análise da isenção. A isenção nada mais é do que um instituto que permite a alteração da regra de tributação antes colocada. Em outras palavras, se nós temos um tributo que incide sobre determinadas situações, após a instituição de uma regra de isenção, o que ocorrerá é que esse tributo deixará de incidir sobre aquela parcela de fatos que a norma de isenção retirou da possibilidade de incidência daquele tributo específico. Ou seja, com a isenção, o que nós temos é uma diminuição do poder de tributação do Estado. A isenção, ela precisa ser instituída por meio de lei. Então, é somente através de lei que nós teremos a possibilidade de exclusão de um determinado tributo que foi instituído mediante lei, que foi criado mediante lei, e até mesmo em razão do princípio da legalidade que nós vimos anteriormente. E por isso, a isenção precisa ser também instituída mediante lei. Como regra geral, após a instituição da isenção, o Estado ele pode, a qualquer momento, reverter essa concessão da isenção. Então, vamos imaginar, por exemplo, que o Estado de Mato Grosso do Sul concede isenção de IPVA para pessoas acima de 60 anos. No ano seguinte, se for de interesse do Estado, o Estado pode reverter essa isenção, pode criar uma outra lei que retira essa isenção do ordenamento jurídico, de forma que essas pessoas que, durante aquele período, não pagaram o IPVA, passarão novamente a pagar o IPVA. Então, se restabelece a regra completa da tributação que existia antes da concessão da isenção. Aqui, obviamente, nós precisamos observar alguns outros princípios de direito tributário, como, por exemplo, o princípio da anterioridade, mas, excluindo-se a isenção e observadas as outras regras de direito tributário, se restabelece a possibilidade de tributação da pessoa que estava isenta. Uma outra regra que é muito importante em relação à isenção é que, em algumas situações, a isenção ela é concedida mediante condições e por um prazo certo de tempo. Então, nesse caso, quando a isenção ela é concedida por esse prazo certo mediante condições, se cumpridas as condições para a concessão da isenção, o Estado ele não poderá retirar essa isenção como bem entender. Ele deverá aguardar o término do prazo que foi dado para que a isenção fosse aproveitada. E essa regra que impõe essa necessidade de observância pelo Estado do prazo concedido quando nós temos a isenção que é concedida mediante condições, se dá porque, nesses casos, a pessoa que irá usufruir dessa isenção, ela provavelmente irá realizar vultosos investimentos para que a isenção seja concedida. Investimentos em instalação de indústrias, investimentos para a criação de empregos. Então, nesses casos, essa regra ela de fato faz sentido. E é uma regra que está prevista no artigo 178 do Código Tributário Nacional, que diz que a isenção, salvo se concedida por prazo certo em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo. Com isso, nós terminamos a análise da isenção e vamos para a análise da anistia. E, como dito anteriormente, anistia e isenção estão sob o mesmo gênero, que é a exclusão do crédito tributário. Porém, enquanto a isenção é essa alteração da regra de tributação, a anistia é o perdão das infrações tributárias, ou melhor, é o perdão das penalidades aplicadas em razão de infrações tributárias. Nos termos do artigo 180 do CTN, a anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede. Assim, enquanto a isenção, quando ela é criada, ela visa os fatos que irão ocorrer após a sua criação, a anistia perdoa aquilo que aconteceu no passado, perdoa as multas que foram aplicadas no passado. De forma que há aqui uma distinção bastante clara entre esses dois institutos. Enquanto a isenção está relacionada para o futuro e se relaciona à possibilidade de tributação em determinados aspectos que foram retirados da regra matriz de incidência tributária, a anistia olha para o passado e perdoa multas.
E com essa breve análise da diferença entre isenção e anistia, eu termino o vídeo de hoje. Até mais, pessoal.